Vamos lá para o destaque rubro-negro. Inicialmente, cumprimentar o Moisés. E aí, Moisés, um abraço. Um abraço, Vibrante. Boa noite para você, para o Miguel. E o Sport vem repetindo esse esquema tático com 4 homens no meio de campo e os 2 atacantes desde o primeiro jogo, né, da Série A, na estreia. Quando ele escalou ali o Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima. No jogo contra o Retrô, curiosamente, o técnico Pipa manteve o mesmo esquema, Vibrante, com 4 homens. Desta vez, não o Duqueiroz, porque ele não estava inscrito ali no estadual, mas Rivera, Domingas, Sérgio Oliveira e o Lucas Lima. E no jogo contra o Palmeiras, ele repetiu, trazendo de volta ali o Duqueiroz para esse setor do meio de campo. A curiosidade é que o Sport não venceu desde que mudou esse esquema, né, com 4-4-2. Empatou com o São Paulo, teve a derrota para o Retrô no tempo normal e perdeu agora para o Palmeiras no último domingo. Ou seja, é um esquema que o técnico tem valorizado, fala em crescimento, mas resultado de números ainda não aconteceu, Vibrante, porque o Sport acaba tendo grande volume de bola, está sendo muito ansioso no último passe, ali na decisão, né, na definição, mas ainda não deu resultado positivo em questão de números para contar para a tabela. São 3 jogos com esse esquema e até o momento nenhuma vitória, 2 derrotas e um empate, quando você acaba colocando também o jogo contra o Retrô, que foi a final do Campeonato Pernambucano. E aí o Sport está a 4 jogos sem vencer, né, Vibrante? Porque perdeu naquele último jogo contra o Altos, na primeira fase da Copa do Nordeste, Grupo A. É verdade que o Sport já estava classificado, mas acabou sendo derrotado. Depois empatou com São Paulo, teve a derrota para o Retrô e agora a derrota para o Palmeiras, né? Ou seja, o Sport está a 4 jogos sem saber o que é vencer, Vibrante. Pronto, são os números dos últimos jogos que o Sport realizou. E aí o Moisés crava pra gente, né, essa situação. Situação que chama atenção, obviamente, porque ficamos muito na discussão do erro que aconteceu, horroroso, crasso, da arbitragem, mas o pessoal até esqueceu de falar um pouco, né, desse histórico. Agora, o jogo do Sport jogado contra o Palmeiras agradou, né? O jogo jogado do Sport. Não tenha dúvida de que agradou e muito. E eu sempre falo o seguinte: agradou ao ponto de que você poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. Você tinha que acreditar mais em você, porque você criou jogadas, não é? Quando chegava no último terço do campo, não é? Você dava um toque a mais quando a gente via que, não é, as finalizações poderiam, não é, surtir efeito, não tenha dúvida nenhuma. Então, o primeiro tempo, principalmente, foi um primeiro tempo que só deu o Sport. Aí, com a entrada dos demais atletas, não é, do Palmeiras, onde as mudanças quando foram feitas, que entrou o Estevam, entrou o Piquerez, entrou o Rafael Veiga, entrou o Vitor Roque, aí eles equilibraram porque são os titulares que seguraram um pouquinho mais a bola, que finalizaram um pouquinho mais, aí deu trabalho. Mas no mais o Sport fez um bom jogo contra o Palmeiras. Moisés, no esporte, no meio dos dirigentes, daqueles que estão à frente, repercutiu muito a entrevista do Yuri lá para o PVC. Como é que foi isso aí? Veja, Vibrante, foi uma entrevista que o PVC fez, alguns questionamentos, que eu até entendi alguns questionamentos, mas em algum momento também deu para entender que o Sport não vai comprar uma briga com a CBF, né? Porque aí é loucura, né? O Sport sozinho comprar uma briga com a CBF. Eu até entendi os questionamentos. Ninguém da diretoria do Sport, né, após essa entrevista do Yuri Romão, falou, né, sobre esse assunto, né, repercutiu. Mas, claro que aqueles questionamentos, alguns na bolha do Sport, alguns torcedores falaram, é importante fazer esses questionamentos, né, de fato, o Sport voltou a favor ali do Edinaldo Rodrigues, que teve 100% dos votos, só que o Sport sozinho iria votar contra a CBF. A gente sabe como é que funciona essa situação, né? E, independentemente se votou a favor ou contra, no caso votou a favor, não vai reclamar, porque houve um erro de arbitragem, feio, horroroso, péssimo.
Aí não vai poder reclamar e é complicado. Mas dentro ali da diretoria ninguém repercutiu essa situação. Ninguém falou sobre a entrevista do Yuri Romão. Agora sim, foram vários questionamentos, o Yuri Romão deu sua versão, falou por que votou, né? E ele, ao tempo todo lá na entrevista, ele chamava atenção para o seguinte, né, Vibrante? Olha, o Sport sozinho vai brigar? O Sport sozinho vai chegar e dizer, não, a gente não vota no presidente, vai mudar alguma coisa? Em outras eleições, isso aconteceu, não foi o Sport, mas outros clubes votaram contra a reeleição de um determinado candidato da CBF. Mudou alguma coisa? Não. Então, querer jogar, em algum momento, querer jogar essa responsabilidade para o presidente e para o Sport, e aí eu não sou advogado de Yuri, mas assim, analisando de fora, é um pouco até injusta, né, Vibrante? Porque o Sport sozinho mas não assim, vai brigar com a CBF, né? Ninguém da cúpula falou não, né? A respeito. Não, eu queria saber do Zé, então. Qual foi a opinião? Você acompanhou, Zé? Você viu alguns trechos aí da entrevista com o PVC? Eu vi e é claro que em parte, não é? Em parte a gente sabe que o presidente do esporte não ia comprar a briga de dizer que não vou votar no presidente, que eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo. Não, é como todo dirigente. Eles estão sempre unidos nesse sentido aí de que para eleger um amigo, entendeu? O PVC, ele fala nas críticas que são feitas aos árbitros, que eles pegam sempre pesado com o árbitro e as decisões muitas vezes da própria CBF não é tomada algumas medidas, entendeu? Mas o que a gente viu foi uma discussão bem acirrada nesse sentido aí, que não tenha dúvida nenhuma de que o dirigente ele não vai comprar uma briga contra o outro dirigente jamais. Entendeu? A gente sabe que o dirigente Yuri Romão votou no presidente da CBF, vão votar sempre nos presidentes da CBF a partir do momento que ele foi junto com a delegação do Brasil, também deu a sua viajada sem problema nenhum. Então a gente sabe, Carlos, que isso aí não vai acabar nunca no futebol, não adianta. Você teve o seu clube prejudicado, correu atrás do prejuízo para saber até onde iria se tomar a decisão, foi tomada a decisão, agora se aguarda para saber se os próximos jogos com a decisão que foi tomada, se a arbitragem vai melhorar. A gente sabe que não vai melhorar, Carlos. Eu, obviamente, que fiz questão de acompanhar, inclusive depois a entrevista por completo, obviamente tentando manter toda a isenção, porque esse é o papel que a gente tem que fazer de jornalista. E ali eu não consegui ver certo e errado. Não consegui. O que eu consegui, da minha parte, enxergar, é que o Brasil todo, ele falava sobre 2 jogos que tiveram erros absurdos, crassos, que foi o jogo do Sport com o Palmeiras e o jogo do Inter com o Cruzeiro. Tanto é que todos os envolvidos na arbitragem desses 2 jogos estão agora suspensos. Então, tudo que se falava no Brasil todo, ligou em programa esportivo, de domingo para segunda-feira só dava isso na cabeça, no Brasil inteiro. Então, quando o Yuri ele se coloca lá para conceder uma entrevista para o Paulo Vinícius Coelho, certamente que ele estava lá pronto para responder sobre esses erros que teriam acontecido. E aí o PVC acabou colocando no meio algo que eu acho que todos aqui concordam, que é a história da perpetuação do poder do Edinaldo. Mas Yuri dizia assim, esse é o momento para falar, então fica essa interrogação. Aí você pode perguntar, Carlos, mas era a chance que o PVC tinha, de perguntar, porque ele não vive entrevistando Yuri, como nós aqui de Pernambuco, por exemplo, temos a oportunidade sempre de fazer entrevistas com o Yuri. Ele não, uma vez ou outra, então ele teve a oportunidade de falar isso. De repente ele está engasgado com isso, com todo mundo, não é só com o esporte, não. Não é só com, de perguntar o esporte. O esporte, é o Inter, é o Cruzeiro, é os times da Série B que tem direito a voto. Todos que votaram em Edinaldo, todos erraram. Mas era o time para tocar nesse assunto, fica a interrogação. Porque, na verdade, o que a gente estava falando era sobre a arbitragem. E vai ter gente agora que está me ouvindo dizendo, peraí, mas uma coisa tem a ver com a outra. E tem mesmo. Porque o erro, o grande problema está no topo da pirâmide. A gente sabe disso. Vem todo um sistema que vai saindo lá do topo até
lá embaixo. E aí explode exatamente no que a gente vê. Arbitragem ruim, porque não é profissionalizado, e etc, etc, etc. Aí vem um monte de coisa, né? Todo desenrolar. Então você imagina, um entrevistado que se preparou para falar de um assunto, e o entrevistador colocou um outro assunto no meio. Aí, amigo, saiu faísca. Aconteceu o que aconteceu. Voltando para o esporte, voltando para lá para o elenco rubro-negro, tem alguém que está machucado, Moisés? Ô, Febrante, só rapidinho aqui, me permita, tudo isso relacionado à CBF ficou ainda mais quente depois da edição da revista Piauí, tá? A Lana de Abreu foi a jornalista que escreveu. Por sinal, eu li por completo, recomendo, uma matéria muito boa, trazendo muitos detalhes. E aí vem vários questionamentos, principalmente sobre a arbitragem, que não se está investindo na arbitragem. E aí o PVC aproveitou o momento que estava falando de arbitragem e tudo mais para colocar tudo na mesma bandeja. Falando sobre a questão dos atletas. O Atencio é um jogador que deve retornar para esse jogo contra o Vasco. Ele já está 100%, não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras, por questão de pouco tempo para treinar, ele passou muito tempo sem jogar, né? Desde o dia 2 de março, que ele não joga depois da lesão, mas para esse confronto a tendência é que ele seja relacionado. O Sport está buscando a recuperação ali do Dalbert, né, que tem ali uma lesão na panturrilha direita, também o Paciência, que está com uma lesão muscular no quadril direito, e o Antônio Carlos, que está com a lesão muscular na coxa esquerda. Esses atletas estão aí no DM e durante essa semana a busca é pela recuperação, claro, dos jogadores. Tem o Hereda, mas está tudo bem com o Hereda, é só questão das dores que ele acabou sentindo ali no quadril. Ele está sendo reavaliado todos os dias, né, para saber a situação do atleta, mas a tendência é que ele esteja à disposição, sim, para o jogo contra o Vasco. E aí, mesmo o Atencio voltando, o técnico Pepa deve repetir o mesmo esquema sem mexer no meio de campo, tá, Vibrante? Tendência é que o Atencio, sendo relacionado, ele vai ficar no banco de reservas do técnico Pepa, Vibrante.